Salve, salve galera, meu nome é Fernando Gasparetto e eu estou aqui para mais uma revisão de literatura. Mais uma aulinha de literatura para vocês, uma aula rápida, uma aula sintetizada e uma aula de introdução à literatura. Tudo começa aí, nós vamos começar essa nossa aula falando do Manifesto das Sete Artes, um texto publicado em 1923 por um crítico de cinema italiano chamado Ricciotto Canudo. Esse cara escreveu um texto que é tido como base até hoje quando se fala a respeito de tipos de arte. O primeiro tipo de arte, que é a música, né, que é a arte do som, fala que o segundo tipo de arte é a dança, a arte do movimento, terceiro a pintura, quarto a escultura, quinto tipo de arte, teatro, sexto tipo de arte, literatura, que é a nossa matéria, você já deve ter ouvido falar cinema, a sétima arte, e aí os historiadores da arte, eles acrescentaram mais quatro tipos de arte. Então se diz que a oitava arte é a fotografia, a nona arte são histórias em quadrinhos, a décima arte é a programação para games, e a 11ª arte, a arte digital, a arte gráfica, a arte da manipulação de imagens, conceituando arte. Desde a antiguidade, o primeiro conceito que surge de arte é a representação do belo. Aí você me pergunta, mas professor, belo, o que é belo para um, né? A beleza não está nos olhos de quem vê, para um que é bonito pode ser, para o outro pode ser feio, é verdade. Então aí tudo depende da visão do período. Então, por exemplo, na antiguidade, o que se considerava bonito? Harmonia, proporção, simetria. Então, tanto na pintura, na escultura, quanto na literatura, a descrição do ser humano, o pensamento grego era antropocêntrico. Então se tentava retratar com muita proporção, harmonia, simetria, realidade, isso na escultura, na arte. E o que se considerava belo era isso, tinha essas características. Se você for mais para frente, bem mais para frente, no período romântico, por exemplo, o que se valoriza no período romântico? A exaltação dos sentimentos. Então, sofrimento, desespero, paixão não correspondida, e como é que se representa o sentimento na arte? Então aí você já tem uma arte que é diferenciada, uma arte assimétrica, uma arte desproporcional, uma arte que pende já mais para o abstrato, para a distorção, enfim. Quando, por exemplo, nós falamos do período realista, do realismo, tá? O realismo se opõe aos românticos, a tudo que é idealizado, exagerado do romantismo, né? Nós temos no realismo agora o feísmo, vamos falar assim, né? A denúncia social, né? Vamos denunciar, vamos mostrar na nossa arte as coisas que estão erradas no mundo, vamos mostrar na nossa arte os problemas sociais, a exploração do pobre, o egoísmo do burguês. E professor, hoje em dia como é que é? Gente, hoje em dia é muito variado, tá? Então assim, o que acontece é que com o passar dos tempos, o conceito de arte vai mudando e há uma constante recriação de linguagens, é importante nós entendermos isso. As pessoas mudam, a cultura muda, a sociedade muda, a própria tecnologia evolui. Então nós temos aí conceitos que vão evoluindo, ou mudando, ou se diferenciando com o passar do tempo. Ok, Clarisse Aboujand, uma atriz, diretora, produtora de teatro, ela disse certa vez que há dois tipos de artista, o ativo e o passivo. Quem é o artista ativo é o cara que faz a arte, quem é o artista passivo é o cara que aprecia a arte. E é importante a gente entender isso, porque eu falo para os meus alunos, a arte, para você fazer arte, você precisa ter técnica, não é qualquer um que faz arte. Tá? Para fazer arte, você precisa, poxa, eu quero fazer música, você tem que conhecer música, você tem que conhecer teoria musical, você tem que saber tocar um instrumento, você tem que saber cantar, você tem que entender de tom, essas coisas. Vou fazer uma escultura, a mesma coisa, qualquer que seja a arte que você for fazer, você precisa ter domínio, você precisa entender a técnica. Aí, mas quem é o artista passivo então, Fernando? O artista passivo é aquele cara que aprecia a arte. E aí Machado de Assis tem uma frase que fala que de todas as coisas que o ser humano fez, né, a única que tem o fim em si mesmo é a arte. Quer dizer, a arte é feita para ser apreciada. A arte é feita para despertar os sentidos, aguçar os sentidos e dar prazer para o ser humano a partir da própria apreciação da arte. Agora, qualquer um aprecia arte de qualidade, qualquer um reconhece boa arte, não, para isso você tem que ter preparo também. Eu, como professor de literatura, procuro mostrar para os meus alunos, dar base para os meus alunos para que eles possam apreciar a literatura como arte. Isso é um ponto importante. Qual o papel do artista? Proporcionar emoção, e uma emoção que tem toda uma estética. A arte é feita de forma e conteúdo, então tem um jeito de fazer, tem uma maneira, tem uma técnica, mas ela tem que fazer sentido, tem que ter conteúdo. Falando dos primórdios da arte, de todos os tipos de arte que existem, o mais antigo que se tem registro é a pintura.
E aí nós falamos da pintura rupestre, que é datada do período pré-histórico, que apesar de ser datada de muitos anos atrás, a primeira pintura rupestre que foi encontrada em 1879 na Espanha, a segunda em 1922 na França. Aqui no Brasil nós temos várias pinturas em Minas, no Pará, no Ceará, tá? Em Santa Catarina, e em locais que você pode visitar, pesquisa na internet, você vai encontrar esses lugares, e quando estiver lá, ou se você já é de lá, você vai ter condições de conhecer, e dizem, né, pela datação que se faz, de que essas pinturas que foram encontradas no Brasil, aqui na América do Sul, são mais antigas daquelas encontradas na Europa. Aí você fala, por que o homem primitivo decidiu fazer arte? Tá? O homem primitivo basicamente vivia em busca de alimentos, disputando territórios. E aí, começando a analisar, né, puxa, o que será que ele pensou? Acredita-se que, num determinado momento, um homem primitivo pensou assim, poxa, a qualquer momento eu posso deixar de existir e ninguém nunca vai saber que eu estive aqui. Então, vou deixar um registro disso, vou deixar um rastro da minha existência. Puxa, de repente caiu a ficha de que a vida passa num piscar de olhos, a gente não sabe quando morre, e aí eu quero ter um elo com a eternidade, para que saibam que eu passei por aqui. O que nós conseguimos ver na pintura rupestre? A pintura rupestre basicamente pinta o cotidiano do sujeito. Ele pintava assim, a percepção do meio em que ele vivia. E aí que isso acaba servindo pra gente para nos dar um vislumbre do passado. A gente começa a enxergar o passado. Eu falo para os meus alunos que a arte e a própria literatura nos permite voltar no tempo através da visão de alguém que de repente escreveu algo, pintou algo, fez uma arte há muito tempo atrás. E aí ele reflete algo daquele tempo e nós conseguimos ter um vislumbre disso hoje. Num sentido mais amplo, o homem observa o ciclo da vida, o que desperta sua curiosidade, identifica regras e sistemas, busca desvendar o mundo da matéria. Tudo isso a gente acaba vendo em algum momento isso na arte. Ok? Que mais? A arte busca expressar necessidades e sentimentos. Isso nem sempre é objetivo ou equacionável. Nem sempre eu consigo medir ou explicar o sentimento, mas a gente vê a arte tentando explicar. A escrita é o modo mais eficaz de se fixar, mais completo de se fixar o pensamento. Pictografia, né? A escrita era feita, os registros eram feitos a partir de desenhos que simbolizavam palavras ou ideias. Só muito depois é que, passando essa fase do simbolismo ou ideografismo, é que nós passamos a ter uma escrita silábica ou até o alfabetismo. De todas as artes, a que é mais completa e mais complexa e que realmente consegue, no livro que nós utilizamos, né, para estudar, na escola em que eu leciono, se fala assim, imagina Leon Tolstói, né, com seus livros, aí a sua série Guerra e Paz, alguém tentando transformar isso em alguma outra linguagem para o cinema e para o teatro. Será que ele conseguiria imprimir em outra linguagem todo aquele conteúdo, todo aquele pensamento do artista ali na literatura e em outra arte? A gente não conseguiria. A literatura é a arte mais completa nesse sentido. E é importante entender que a literatura é parte fundamental dos povos civilizados e que cultura é o que deriva do convívio humano, da interação do homem com o seu universo físico, social, espiritual, transmitido de geração em geração. Então cultura é tudo que o homem faz, mas nós só adquirimos cultura a partir do contato de uma pessoa com outra pessoa. Agora, periodicamente as tendências artísticas se transformam. E aí nós temos aí os estilos de época, movimentos, ou escolas de épocas, ou escolas literárias. O que é isso? São as diversas tendências estéticas que são seguidas nas artes através dos tempos. Em cada período você tem características próprias. Alguém começou a escrever exaltando o sentimento, de repente um copia o outro, um vai fazendo, um curte o outro, que vê como é, de repente você tem um grupo de escritores escrevendo com aquela mesma pegada. Isso quer dizer que aí a gente não consegue reconhecer, por exemplo, um artista individualmente? Claro que não, porque cada artista também tem o seu estilo individual. Ou seja, cada artista imprime na sua obra a própria percepção de mundo. Então, mesmo seguindo uma tendência, nós temos o estilo individual. Agora, quando nós falamos da linguagem literária e não literária, nós temos que falar da linguagem conotativa e denotativa. Lembrando, linguagem denotativa, sentido original, não cabe mais de uma interpretação. Quando é que você tem a linguagem denotativa? Em textos não literários. Tá? Uma matéria de jornal, um livro didático, um manual técnico, não vai ter uma linguagem figurada, uma linguagem que tenha mais de um significado, o que está escrito ali é o que está escrito ali, ponto. Tá? Na linguagem literária nós fazemos uso da linguagem conotativa, que tem múltiplos sentidos, é usada na linguagem literária de fato, tornando a linguagem literária uma linguagem atraente, interessante, que desperta os sentidos, que nos faz pensar em várias coisas. Então, um exemplo que nós citamos no livro tem uma frase lá que diz assim, o ferro é o elemento de número 26 da tabela periódica. O que a palavra ferro quer dizer nesta frase?
ferro. Né? Agora tem um versinho, eu vou parafrasear mais ou menos assim, um verso de uma poesia, de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: eu nasci em Itabira, principalmente eu vivi em Itabira, eu sou triste, sou orgulhoso de ferro. Fala assim, opa, a palavra ferro aí na poesia do Carlos Drummond, o que ela quer dizer? Quer dizer que o cara é de ferro, que o cara é um homem de ferro, que o cara tem pele, a pele dele é de ferro? Claro que não. Quer dizer, opa, qual é o sentido figurado disso? Nós temos a linguagem conotativa. Oxa, ele está dizendo que ele é uma pessoa resistente, que ele é uma pessoa firme de propósitos, talvez que ele é uma pessoa resiliente. Bom, enfim, ele é duro na queda, ou seja, a palavra ferro aí apresenta diversos sentidos, isso é a linguagem conotativa. E as formas literárias? As formas literárias utilizadas são a prosa e o verso. O que é a prosa? É aquela organização em linhas, linear, por parágrafos, com frases, orações, períodos. E o verso? O verso a gente diz, né? Num poema nós temos aí estrofes, que são conjuntos de versos, e cada linha do poema é o verso. Então aquela escrita poética em versos, com ritmo, com métrica, nós chamamos de escrita em verso, escrita poética. Falando sobre os versos, eles podem ter ritmo, né, rima, métrica, e aí eu quero destacar uma classificação que a gente vê bastante na literatura. Aquela poesia ela foi escrita em redondilha menor. O que isso quer dizer? A poesia tem, cada verso do poema tem 5 sílabas poéticas. E aquele outro poema ele foi escrito em redondilha maior. O que isso quer dizer? Que cada verso do poema foi escrito com 7 sílabas poéticas. Quando se fala na literatura de medida nova, nós estamos falando de poemas que têm 10 sílabas poéticas a cada verso. É claro, existem poesias que podem ser sem rima e sem métrica, ou seguir uma métrica própria, ou a contagem de sílabas poéticas, e aí nós temos aí uma classificação que diz, Carlos Drummond usa muito isso, né? Versos brancos. Que são versos brancos, Fernando? São versos que são escritos sem a preocupação de rimar um com o outro, sem rima. E versos livres são aqueles versos que não seguem uma mesma linha de contagem de sílabas poéticas. E funções da literatura? O que você pode dizer que são funções da literatura, Fernando? A literatura nos faz sonhar, a literatura nos faz refletir a respeito da vida, a literatura nos diverte, nos entretém, é gostoso, nos dá prazer. A literatura também, ela nos ajuda na formação da nossa identidade, justamente transmitindo cultura pra gente, ajuda na nossa formação, na formação da nossa identidade. A literatura nos ensina a viver e a literatura também serve como um instrumento para denunciar a realidade. Mas é claro, aquilo que é escrito, obras de ficção, o que é ficção? Tudo aquilo que é criado, inventado, a fantasia, o imaginário, aquela realidade construída e imaginada por alguém. Mas existe uma espécie de pacto do cara que escreve com o leitor para que ele acredite naquela invenção, naquela história criada. A história tem que ser verossímil. O que é verossímil, Fernando? Verossímil é aquilo que parece verdade. Tem elementos da realidade que nos levam a acreditar naquela história criada. E muitos dizem que as obras literárias elas têm poder, efeito catártico. Catarse é uma palavra que surge lá nos estudos dos gregos. A catarse ela tem a ver com quer dizer purificação da alma, purificação espiritual, purificação dos sentimentos. Então quando você vê ou quando você lê um texto que te traz algum tipo, você ri, você chora, você se emociona, você se entristece, aquele efeito provocado em você te limpa, te purifica e te faz ser uma pessoa melhor, te leva a corrigir hábitos errados. Espero que vocês tenham aproveitado e em breve aí nós teremos aí mais comentários, mais aulas, mas enfim. Okay? Dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, mande os seus comentários, tire as suas dúvidas aí que eu vou estar respondendo. Okay? Um abraço, salve, salve, até mais!